No vídeo de hoje a gente vai falar sobre onde está de fato a taxa real no Tesouro Renda Mais, tá? O novo título do Tesouro Direto. Por quê? Porque isso está dando muita confusão. Tem muita gente que não está entendendo os títulos novos do Tesouro Direto, especificamente agora o Renda Mais, tá? E a gente vai tirar suas dúvidas explicando como funciona a prazo de acumulação, como funciona a conversão, qual vai ser sua renda, o que que vai ter de imposto ali naquela renda, o que que de fato é rendimento. Se você resgatar antes de converter em renda, que impacto que isso tem? Vamos falar sobre tudo isso. Vai ser um vídeo longo, tá? Eu não sei quanto tempo vai ter. Você já sabe, você consegue ver aqui na barrinha, mas eu garanto que vale a pena, tá? Então, se você não conseguir ver até o final, pausa o vídeo, depois você volta, tá? E continua, porque eu vou passar muitos conhecimentos valiosos aqui para vocês, beleza? Se vocês não me conhecem, eu sou o Di Matos, aqui do canal Di Matos Ensino, especialista em investimentos e analista de mercado que está aqui para te ajudar a investir melhor, a entender melhor os investimentos e a se tornar investidores e investidoras independentes, beleza? Essa é a nossa missão aqui do canal. E a gente vai começar com o quê? A gente vai começar com uma simulação, tá? Vamos aqui, ó, onde a gente estava, aqui no Google mesmo, e começar com a simulação. Você vem aqui no Tesouro e diz lá, tenho 35, quero aposentar com 45, quero ter uma renda de R$ 1.000, tá? E aí você diz, descobri meu título e ele faz um monte de contas para vocês. Ele fala assim, para você ter R$ 1.000, você precisa de 59,42 títulos. Primeiro que tem uma conta aqui bem interessante que a gente vai fazer, para vocês já entenderem que conta é essa. Você vai precisar de 59 títulos lá no vencimento desse título aqui, ó, 2035. Então, em 2035, você vai ter que ter adquirido 59,42 títulos, tá? E aí, você vai ter mensalmente por 20 anos, né? Sempre bom lembrar, esse título aqui acaba tudo quando você pega o dinheiro, tá? Quando você pega as parcelas, acabou durante os 20 anos, pronto, você não tem mais nada ali, você já recebeu tudo que tinha para receber. Então, durante os 20 anos, você recebe até chegar lá no vencimento dele, que vai ser em 2054. Essa é a lógica aqui desse título. E aí, a gente vai fazer as segundas simulações. Se você pega e faz o investimento aqui nele de uma vez só, tá? Vamos supor um investimento de uma vez só. Quanto você vai receber lá na frente de rendimento? Aqui você conseguiria ter uma noção usando essa seguinte lógica dele, ó, 59,42 títulos para R$ 1.000. A gente copia isso aqui e a gente vai lá para o nosso Excel. Daqui a pouco a gente fala sobre Boletim Focus, daqui a pouco a gente faz todas essas contas aí. Mas ele disse o seguinte, 59,42 para ter R$ 1.000. Isso quer dizer que cada um título garante quanto? Você divide R$ 1.000 por 59,42, tá? Então você descobre que cada título está te garantindo R$ 16,83. E o que isso tem a ver com 240 meses? Eu multipliquei por 240 meses, tá aqui. E eu não tô aparecendo, agora sim. Quando você multiplica aqui por 240 parcelas, que são os 20 anos de renda, você descobre esse valor, 4.039. O que esse valor tem a ver com o quê? Olha aqui, valor nominal atualizado, 4.034. Este valor aqui, quando a gente pega o que você vai receber de renda, 240 meses, tá? E multiplica pelos 240 meses, tá? Esse 16 vezes 240, você percebe que você chega no VNA, valor nominal atualizado. E vamos explicar isso bem no detalhe. O que é o VNA? O valor nominal atualizado, o Tesouro criou, tá? Como o valor de face, tá? O valor de face, quanto que vai valer o Tesouro Direto, tá? Especificamente, os títulos indexados à inflação, o Tesouro disse assim, 15 de julho de 2000 vale R$ 1.000. E estes R$ 1.000 serão corrigidos eternamente aí, pela inflação, todos os meses. De lá, de 2000 até aqui, 2023, esse VNA virou R$ 4.039. O que é esse 4.039? É a inflação, que foi 300% durante aí esses 22 anos e meio, 22 anos e um pouquinho, tá? Então a inflação acumulou 300%. E este VNA é a referência para quando você pensa nos demais títulos, inclusive, tá? Vamos lá no Google de novo, ó. A gente tem aqui o seguinte, se você vier aqui em títulos, né? Preços e taxas, você vai encontrar todos os títulos. E aí você tem aqui, ó, Tesouro IPCA 2045, por exemplo, tá? Este cara, ó, ele te paga, ó, você paga por ele R$ 1.030. E no vencimento, tá lá em 2045, tá bem aqui embaixo, ó. No vencimento você recebe o quê? Você recebe o valor nominal atualizado, tá? Essa é a graça desses títulos aqui do IPCA, tá? Você pega um título inflação aqui 2029, ó, custa 2.816. Quando chegar no vencimento, você recebe quanto? Aquele VNA corrigido, que hoje está em 4.000.
E aí daqui até 2029 ele vai sendo corrigido, 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 corrigido. Então esses seus 2.800 já te garante chegar pelo menos naqueles 4.000, que é o que é um VNA hoje, tá? Um valor nominal atualizado hoje. Só que isso vai crescendo conforme a inflação vier sendo positiva, tá? Então isso vai crescendo até chegar em 2029. E aí lá você vai receber o valor nominal atualizado cheio, tá? Os seus 2.800 vai ser corrigido, tá? E por isso que você tem a taxa lá de perto de 6%, tá? Que é justamente a diferença entre esses 2.800 e os 4.000 reais. Essa lógica eu preciso explicar, preciso falar dela antes de chegar nos Renda Mais, porque o Renda Mais, ele é o IPCA normal, só que ele vence em 240 parcelas. Por isso que quando chega no vencimento você não tem mais o dinheiro, tá? Essa é a lógica. Quando chega lá no vencimento do Renda Mais, você já recebeu tudo que você tinha que receber. É como se você tivesse um IPCA, tá? Um desse cara aqui. E aí chegou no vencimento, você recebe o que você tem para receber e não tem mais nada. É isso, tá? Então, na prática, não é bem renda. Na prática, é amortização, tá? Inclusive, algum de vocês até comentou aqui exatamente estes dizeres aqui. Faz todo sentido, é exatamente isso. É uma renda, só que todo mês você está recebendo a renda mais um valor do principal. Este valor do principal é um pedaço do que você colocou. Que se você gasta, você não tem mais um investimento depois. Essa é a lógica, e por isso que a gente vai fazer bastantes contas aqui, bastante conta, para a gente chegar num resultado aqui para vocês entenderem bem, tá? Então, na prática, é isso aqui. O título, ele é o valor nominal. Então, quando o Tesouro te diz, eu vou te pagar R$1.000, né? Eu vou te pagar, se você tiver 59,42 títulos, você vai receber R$1.000. Ele está dizendo R$1.000 em valores de hoje, tá? A lógica é que se você segurar, se você conseguir ter 59,42 títulos neste título aqui, que é 2035, quando chegar em 2035, sua renda vai ser de R$1.000, só que corrigido. Então, se daqui até lá a gente tiver tido 6% de inflação, aí a gente sai aqui de 2023, vou fazer uma conta bem grosseira, tá? Para 2035, a gente tem quanto tempo aqui? 12 anos. Se a inflação vier de 6% todo esse período, a gente tem uma inflação acumulada, tá? A gente faz a nossa continha financeira aqui. A gente pega aqui e eleva esse cara para esse. A gente vai ter aqui 101% de inflação. Ou seja, se a inflação vier 6% todos esses anos, na prática, você chegou em 2035, tá vendo esse vídeo de repente, você tem 59,42 títulos, tá? Deste cara aqui, que é o Renda Mais 2035, a sua renda não é R$1.000. Ela é R$1.000 mais os 100%, tá? Ela é R$1.000 mais os 100%, então ela é R$2.012. Mês que vem, o que aconteceu? Aconteceu que teve mais inflação. Então, ao invés de 2012, você teve lá quanto de inflação? Teve 0,5% de inflação. Então, aumenta R$10 na sua renda. A sua próxima renda vai ser R$2.022. E assim sucessivamente. E aí você já me pergunta, peraí, de Matos, quando chegar lá na data para converter em renda, e se eu vender o título? Eu vou ter aquele benefício da taxa de custódia que é menor, não vou? Vai, mas e se eu vender? Qual o impacto? Não é melhor eu vender? Aí que vem a questão. Este título aqui, ele acaba em 240 parcelas, só que ele também acaba desde a primeira parcela. Quando chegar a primeira parcela, você está matando 1 sobre 240 avos aqui desse título, tá? Então, se você tem lá 240 mil investidos, tá? Exatamente na primeira parcela tem 240 mil, aí você tira lá 1 sobre 240, né? Dividido por 240, você tira R$1.000, beleza? Agora você tem quanto? Você tem 239 mil, tá? A lógica é essa, tá? Você vai comendo a cada mês 1 sobre 240 avos do valor que você tem ali investido, tá? Então, como ele vence todos os meses, tá? Todos os meses você recebe de fato o quê? Você recebe um pedaço do seu principal, do valor que você investiu, você recebe os juros, tá? O juro real e recebe a inflação, tá? Vem tudo, tá? É uma salada mesmo. Ele vem tudo a cada parcela, Como isso acontece? Cada pedacinho vence em um período. Então tem um pedacinho dele que vence agora, na primeira parcela de 240. Tem outro pedacinho que vence daqui a 20 anos.
Este outro pedaço que vence daqui a 20 anos não venceu ainda. E se não venceu ainda, o que tem no Tesouro Direto antes do vencimento? Marcação a mercado. No Tesouro Direto, antes do vencimento, você sempre tem marcação a mercado. E não foge, aqui no Renda Mais também, você tem marcação a mercado. No meio do caminho, acontece de oscilar esses valores aqui, tá? Se você vai lá no Tesouro, por exemplo, você já vê que tá tendo marcação a mercado hoje, tá? A gente vem aqui, deixa eu mostrar, ó, vamos ver se tá funcionando. Pega aqui o histórico, tá? Investir, pega lá um Renda Mais, qualquer um deles, ó. Olha aqui, olha a oscilação, tá vendo? O preço sobe 325, cai 311, depois sobe 340. Então, isso é normal, isso é marcação a mercado. E esses caras aqui, enquanto não vencem, tá? Enquanto você não recebe, tem marcação a mercado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se você pensa, quando for converter em renda, eu vendo tudo, pô, peguei meu dinheiro aqui, maravilha, corrigido, inflação mais juro real de 6%. Negativo, vai ter marcação a mercado. Pode estar mais, pode estar menos do que você investiu, dependendo de para onde foram as taxas. É sempre bom lembrar. Se as taxas sobem, os preços caem. Se as taxas caem, os preços sobem. Isso no curto prazo. No longo prazo, tudo sobe aqui no Tesouro Direto. Mesmo se você errar o momento de entrar no Tesouro, ainda assim você pode levar para o vencimento, você não sai perdendo de fato nominalmente, tá? Você pode perder porque a inflação vir maior do que a sua rentabilidade, mas isso é outra história, tá? Mas na prática é que no meio do caminho tem oscilação. Então, enquanto não vence a parcela, enquanto você não recebe, tem oscilação. Isso quer dizer que se você, né, repetindo só para fixar bem, quando chegar na data de conversão, que é quando você vai começar a receber as parcelas, lá os 240 parcelas, você pensar em vender o título, você está vendendo o título considerando marcação a mercado. Então pode estar se beneficiando ou não, tá? Então não é garantido, não é uma estratégia para você confiar. Vou fazer isso, porque isso é uma estratégia ótima, não. Não confie 100% nessa estratégia. Agora a gente vai para outra parte aqui do nosso vídeo, tá? Que a gente vai falar o quê? Vamos fazer simulações, tá? Considerando, vamos colocar uma inflação que a gente vai imaginar aqui, vamos considerar o tempo passando, vamos considerar um aporte único e a gente vai descobrir de fato como é que vai ser essa renda mensal neste nosso cenário. Por exemplo, a inflação veio de 5%, 6%, tá? A gente pode fazer simulações aqui em cima disso para você ver o quê? Quanto que seria de principal, quanto que seria de rendimento de juro real e quanto seria de rendimento da inflação, para a gente entender aqui. Então, é o seguinte, a gente tem que considerar o valor nominal atualizado, tá? Que é aquela continha que a gente acabou de falar. E eu vou pegar aqui o último Boletim Focus, ó, a gente tem inflação esperada para 2023 de 5,79, mas você vê aqui do lado, ó, que tem 9 semanas que a expectativa de inflação está crescendo. Não para de crescer a expectativa de inflação. Então, assim, vamos pegar um cenário aqui em que ela fique 6% por todos os anos. É um cenário, de certa forma, positivo para quem investe em títulos aqui atrelados à inflação, que vai ganhar, imagina, 6% todos os anos. Claro que tem todos os impactos econômicos aqui, de inflação alta, de você ter uma taxa Selic alta que impacta os juros, que impactam em contratações, menos empregos, a inflação acaba caindo. Então tem todo este cenário econômico, tudo bem, mas a nossa hipótese a gente vai colocar 6%, tá? Não tem problema, a gente poderia fazer com outras taxas. E a gente vai considerar o primeiro título, tá? O primeiro título que é este Renda Mais 2030. Então eu vou esconder os demais aqui para a gente se focar neles, tá? Não é sufocar não, se focar. Então é o seguinte, este é o 2030, a rentabilidade dele é IPCA, que a gente vai fazer nossa simulação, considerando o IPCA de 6% e mais 6,27%, tá? Qual que é o preço dele hoje? É esse aqui. E qual que é a data de vencimento? 15/2/2049. O que a gente já precisa calcular aqui? A gente já tem que calcular quantos dias úteis tem aqui, tá? Então aquela conta que a gente sempre faz aqui no nosso canal, dia trabalho total, tá? E você pega a data inicial aqui de hoje, e você pega aqui a data final, e também pega aqui uma tabela de calendários para você conseguir fazer as continhas. Pronto. Temos 6.735 dias até o vencimento, tá? Só que a gente não precisa olhar para o vencimento total do título, que a gente quer ver a primeira parcela, tá? Então, a primeira parcela desse título não vence aqui no final. Ela vence aqui bem no começo, tá? E qual que é o começo? Vamos colocar aqui na mão essa data, tá? A data é... primeira é 15 de janeiro de 2030, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó. 15 de janeiro de 2030 é a primeira parcela. Então, quantos dias úteis temos daqui até lá? 1.731 dias úteis, beleza? Então, a primeira parcela vai vencer aqui. E a primeira parcela é o equivalente a
1/240 do título, tá? Então a gente pega esse cara aqui e divide por 240. Pronto. R$6. Então assim, para cada um título que você tiver, eu tenho um título que vale R$1.500 aqui. 240 avos dele, tá? O equivalente a R$6,43. R$6,43 vai sendo corrigido, tá? Pelo IPCA mais a inflação, até chegar aqui na primeira parcela, que é daqui a 1.700 dias úteis, e ele vai acabar. E ele vai acabar valendo quanto? Ele vai acabar valendo o VNA, que está aqui em cima, tá? 4.034, 4.090 ali embaixo, 4.060, dividido por 240. Então, olha aqui a continha. Você já sabe que, claro que eu estou considerando aqui uma inflação de 6%, uma taxa real de 6,27. Então, sem considerar aqui que este VNA está subindo, tá? Estou considerando aqui um cenário básico. Esse VNA de hoje. Então, esses R$6, se você investe, ele vai ser corrigido pela taxa de juro real e vai virar 16,18 para você. Pelo menos 16,18. Isso seria 161% de rentabilidade. E se a gente faz a continha da seguinte forma? Essa taxa aqui, ó, 1 mais essa taxa, e eleva para todo esse período, tá? Que é 1.731 dias úteis, a gente tem quanto? Tá bem aqui, bem quase redondo a conta, só não vai ficar redonda por causa que o VNA é estimado. Se a gente equivaler ao VNA que está aqui embaixo, vamos ver. Com o próximo fica a nossa conta. Ainda assim fica meio... não fica exatamente próximo, tá? Mas é por aqui, não tem problema. Essa diferença é a questão de arredondamento das taxas, porque essa taxa aqui de 6,27, na prática, ela tem algumas casas decimais, tá? Então, continuando aqui, a gente considerou só a parte de juro real, tá? Só a parte dos 6,27. Só que você vai receber 1/240 avos, né? Que ele paga lá 20 anos de renda, que é o equivalente a 240 meses, tá? Então, são 240 parcelas deste cara aqui, dividido, tá? Então, a gente pegou esse cara e dividiu por 240. Só que, se a nossa taxa de inflação for 6%, quando chegar no vencimento, daqui a 1.731 dias, esses 4.031 vai ter multiplicado bastante, tá? Então, é a conta que a gente tem que fazer, que é 6%, tá? 6% aqui de taxa, 1 mais o 6% de inflação, elevado a todo esse período, tá? Que é quanto? 1.731 dias úteis, tá? E a gente está considerando aqui um ano com 252 dias úteis, a gente vê o quê? Que este valor pode chegar a R$6.020. Isso quer dizer que você teria, de fato, de rentabilidade mensal, não os 16,81, mas sim 25,08. Aí a diferença fica bem grande, tá? A diferença agora foi para 289%, tá? Que rendeu aqui os seus 6,44. Claro que a gente está falando de um período longo também, tá? Até 2030 tá dando 7 anos aí, da data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Mas a lógica é essa. Você divide o título por 240 parcelas. Vamos supor que você investiu 1.544 que está aqui, né? E aí você divide isso por 240 parcelas. Essa primeira parcela, que está aqui, ó, R$6,44, ela vai render e vai vencer lá no primeiro dia, que é aqui, 15 de janeiro. Depois, um mês depois, 15 de fevereiro de 2030, é a segunda parcela, e assim sucessivamente, tá? Então, ela vai vencer nesta data aqui, de 15 de janeiro, tá? E aí, quando ela vencer, você vai receber o quê? Uma primeira parcela das 240 parcelas em cima do valor nominal atualizado, que hoje é 4.034, tá? Só que lá na frente, se a inflação vier 6%, vai ser R$6.000 esse VNA. E aí, uma parcela de 240 meses aqui daria 25,08, tá? Para cada um pedacinho do título. E a gente vai fazer o quê? As nossas simulações agora são as seguintes. Você investiu um título, tá? Mas aí vai ficar muito pequeno, né? Vai ficar ruim os arredondamentos aqui. Vamos supor que você investiu bastante, tá? Você conseguiu investir aqui, então, não um título, você conseguiu investir 240 títulos. Nossa, exagerei, né? Mas vamos lá, 240 títulos é a quantidade que você conseguiu investir hoje. Então, você comprou este preço por 240, você colocou lá, ó, esta montanha de dinheiro. R$370 mil neste cara. E aí, quanto que você vai ter? 240 títulos, tá?
o equivalente aqui ao VNA de hoje. Então, você teria, teoricamente, tá, no vencimento, esse valor, tá? 968 mil, que daria para você, tá? Espera aí que eu vou explicar melhor isso aqui, que você pode estar tendo uma impressão errada. Quando chegar na primeira parcela de 15 de janeiro de 2030, você vai receber R$ 4.035 de renda. Mas se você for lá vender seu investimento, ele não está valendo 968. Isso aqui que é importante que fique bem frisado, que eu falei no começo do vídeo. Você não, no meio do caminho tem marcação a mercado, então você não consegue ir lá e vender o título e pum, pegar no bolso garantido que você teve rentabilidade real acima da inflação. Não, porque todo mês ele vence um pouquinho. Então a referência para a sua rentabilidade no primeiro mês vai ser essa, tá? A referência vai ser 968 mil, que vai te dar uma renda de 4.035. Só que na prática, quanto que você vai ter aqui neste dia investido? Menos do que 968 mil, tá? Menos do que isso. Mês que vem, aí você teve, tá, o equivalente aqui aos 4.034. Mês que vem, sobe o valor, dada a inflação. Só que agora a gente tem que aumentar este valor da inflação de um mês, tá? Então, essa é a lógica. Vamos fazer aqui, eu vou bolar uma tabela só para a gente entender assim, ó. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Vamos fazer 3 contas. Então, você investiu hoje 240 títulos, que deu o equivalente a 370 mil reais. Quanto que você vai ter de rentabilidade? 240 vezes o VNA, tá? Você teria um VNA de rentabilidade hoje, tá? Então, a rentabilidade seria essa daqui, R$ 4.034 em valores de hoje. Só que isso vai sendo corrigido, né? Isso vai sendo corrigido. Então, sua primeira parcela, considerando que tivemos 6% de inflação durante o período, seria essa daqui, ó, de 6.020, tá? Que essa conta foi qual? A gente pegou a inflação e aplicou por todo este período, tá? Então aqui seria 6.020 que você teria de rentabilidade. Isso seria o equivalente a quanto? Isso seria você tirar uma fração das 240 parcelas. Então, quanto de imposto você pagaria aqui? Considerando que você teve R$ 1.500 que te rendeu 240, te rendeu isso aqui, tá? 1.540 rendeu 6.020. Então, a sua rentabilidade foi quanto? Foi 4.075. Então, você vai ter um imposto de renda em cima dessa diferença, tá? Então, o imposto de renda é 15% aqui. R$ 671 de imposto de renda, tá? Então, de fato, o que você vai receber líquido, tá? Vai ser 5.348. Então, um título, é a mesma coisa de você vir aqui comprar um título, tá? Funciona essa conta. Comprar um título ou comprar 240. Só que para um título você vai ter que dividir isso aqui por 240, tá? Eu estou considerando que você comprou 240 títulos só para facilitar a nossa leitura do VNA sendo aplicado aqui. Então você comprou 240 títulos, chegou lá no primeiro vencimento, tá? No primeiro vencimento. E aí a gente faz isso para mais um mês, tá? Mais um mês. Você tem lá acumulado o montante, tá? De todo esse período, um montante teórico, tá? E você tem, claro, a marcação a mercado aqui na jogada, que aí quanto vai estar, de Matos? Quanto vai estar valendo meu investimento nesse dia? É impossível te dizer, tá? Depende de quanto estiver a marcação a mercado. A gente pode fazer em outro vídeo, claro, seria bem complexo fazer essa conta, tá? A gente já fez aqui, eu já trouxe até no canal em outros vídeos, tá? Mas fazer para você ver uma expectativa de marcação a mercado seria um pouco mais complexo para eu enxertar nesse vídeo aqui que já tá com uns 23 minutos aí. Mas a gente pode fazer outros vídeos, claro, para explicar melhor, porque esse aqui na prática é o título mais complicado do Tesouro. De longe, assim, ó, ele disparou em nível de complexidade, viu? Disparou. Claro que para o investidor eles fizeram uma coisa bem simples. Investe aqui que você recebe R$ 1.000. Não é? Eles deixaram uma forma bem simples. Só que ainda assim você tem que saber que ele diz que você recebe esse valor, só que ele vai ser corrigido pela inflação. Ele diz que você tem que investir R$ 40 esse mês, só que mês que vem você tem que investir 50, porque você tem que comprar uma quantidade de títulos e não em valor. Tem várias questões aqui nesses títulos para ficar um pouquinho mais complexo, mas para o investidor aqui, acaba que ele simplificou. Olha só para quanto você tem que colocar mensalmente. Olha só para quanto você quer lá na frente. Pronto. Só que por dentro que eu digo que é o título mais complexo, para a gente fazer esse tipo de conta aqui, para ter uma previsibilidade maior, fica bem complexo, tá? Então, a gente vai continuar aqui para 3 parcelas. Vamos reprisar. A gente tem 240 títulos, investimos hoje este valor. Lá na frente, quanto que você vai receber? Você vai receber um pedacinho dos 240,
tá? Meses que você tem. Se você tem, como eu simplifiquei aqui, 240 títulos, você vai receber um pedacinho disso. Então, você vai receber o equivalente ao valor nominal atualizado aqui no primeiro mês, tá? Então, seria R$ 6.020, considerando que a gente teve aí essa inflação toda que a gente contou, tá? Então, a gente vai fazer a inflação para o próximo período e para os próximos, tá? Então, para a gente ter os 3 períodos aqui. Então, seria o VNA destes 3 períodos aqui. Eu não quero percentual, não. E aqui eu vou colocar igual esse de baixo. Então, no primeiro período aqui, tá? O VNA estaria em 6.020. No segundo, o VNA já estaria quanto? Teria passado aqui mais 22 dias úteis, alguma coisa assim. Então, eu vou arredondar aqui a nossa conta, tá? 22 dias úteis. E no próximo passou quantos? Passou 43 dias úteis, para a gente simplificar. 43 dias úteis, tá? Então, considerando essa inflação de 6%, ó, o primeiro seria 6.020, o segundo 6.051, tá? E o terceiro, tá? Vamos arrastar aqui. E o terceiro 6.080. Da mesma forma, quanto você investiu? Você investiu uma parcela aqui foi 1.544, tá? Então, de novo, quanto que você vai ter de rentabilidade aqui? Você vai ter estes valores, quanto você vai ter de imposto de renda, esses valores. Então, aqui, ó, lucro bruto para cada uma parcela. Aqui é quanto? É o imposto de renda devido, tá? De 15%. E aqui é resultado, tá? Renda, né? Renda mensal, de fato. Qual foi a renda mensal? Foi essas daqui, que são o valor da parcela que você recebe menos o imposto de renda devido, 5.044. E aí dentro disso aqui você me diz, né? Quanto que era o principal? O principal era 1.544. Quanto que ele rendeu aqui neste período? Ele rendeu daqui até aqui, tá? Ele rendeu este, somado com a inflação, né? Então ele rendeu 289%, tá? 290%. Claro que a gente está falando de um período bem longo, né? Um período bem longo e taxas bem altas, né? Que são aí 6% de taxa de inflação e 6,27 aqui no título, que é coisa bem alta. Então você tem este lucro alto, por isso que você paga o imposto alto, R$600, porque o lucro foi muito alto, tá? O lucro bruto, tá? Então essa é a lógica desse título, tá? Então aqui você tem sua renda mensal, aqui você tem imposto devido, e eu tô vendo se tinha mais alguma coisa que eu queria ter falado aqui nesse vídeo, que eu ainda não falei, porque senão a gente acaba o vídeo, fica com a sensação de que faltou alguma coisa, mas eu acho que era isso. Vocês vão deixar sempre aí nos comentários pra gente fazer novos vídeos, pra gente melhorar, fazer contas que se adequem mais aí às dúvidas que vocês têm, tá? Mas via de regra é isso. Então você vai recebendo 240 parcelas até chegar na última, que acabou o seu dinheiro. Então, de Matos, eu posso pegar esses 1.500 e salvar eles, né? A renda mensal é 5.000, eu pego aqui 5.000, tiro, tá, 1.500 e reinvisto 1.500 e vivo só com os 3.800. É possível? É completamente possível. Faz sentido? Faz sentido, só que tem um porém. Esse dinheiro rendeu e você pagou imposto quando você recebeu. Se você deixasse ele em alguma coisa parado, desde esse período aqui, você investiu hoje, e você deixasse ele parado desde hoje, quando chegasse aqui na primeira parcela, o que ele rendeu não pagaria imposto, né? Você poderia deixar o imposto mais para frente. E quanto mais para frente você deixa para pagar o imposto, é melhor. Agora, como é que eu faço então para de Matos? Para quando chegar nessa data aqui, eu colocar um dinheirinho aqui em algum outro investimento que vire 1.500 nessa data. Olha, é uma conta legal, né? A gente pode fazer ela aqui em um pulo, que seria o quê? A gente está considerando 6% de inflação e 6,27, tá? A gente faz uma mistura das duas taxas só para fazer a conta de quanto que seria essa taxa aqui, ó. 1 mais essa taxa vezes 1 mais essa taxa aqui, tá? Quanto seria essa taxa combinada? 12,65. Então eu quero lá na frente 1.500, tá? Só que qual que é essa lá na frente? É todo esse período, tá? Então a gente pega 1 mais a taxa, a gente vai só trazer isso aqui a valor presente, tá? Claro que eu tô dizendo só, mas é bem complicado sim. Isso aqui é matemática financeira avançada. Isso seria o equivalente a você investir R$681. Investiu R$681, olha que coincidência interessante. Você vai ter esse cara aqui, dividido por este cara aqui, menos 1. Você vai ter 127% aqui de rentabilidade, que é exatamente aqui os 12,65 corrigidos aí por todo este período, tá? Então, aqui você tem 12,65, que a gente está supondo uma inflação, estamos supondo aqui
uma taxa de juro real para esse título, tá? Você poderia pegar um investimento que tivesse essa taxa, tá? E não colocar 1.500, você poderia colocar menos. Poderia colocar R$ 681, por exemplo, tá? Claro que vale um outro vídeo inteiro essa conta sozinha, tá? Mas você poderia colocar menos, tá? Num título hoje, para que quando chegasse aqui na primeira parcela, você tivesse um investimento, tá? Para você, de fato, colocar de novo para render para você. Porque a lógica é, você vai receber renda por 20 anos. Se você comprar só um título, tá? Só um título, quando passar dos 20 anos, você não vai ter mais renda, tá? Mas se você for lá e comprar mais de um título, por exemplo, desse aqui do Tesouro, ó, 2045, não, 2055, por exemplo, tá? Você compra o 2030 e o 2050, pronto. Então esse cara aqui, 2030, ele para de pagar em 2049. E um mês depois, o Tesouro Renda Aposentadoria, essa aqui, 2050, ele começa a te pagar por 20 anos também, tá? Então, é possível você colocar um valor aqui no Renda Mais 2030 e um valor bem menor, tá? Um valor menos da metade no Renda Mais 2050, que você vai diluir a sua aposentadoria e vai ter 40 anos de aposentadoria, tá? Essa é a lógica. Dá para você fazer esse tipo de investimento aqui, tá? É possível. Claro que você tem que fazer suas contas aí, tem que estudar bem os títulos para não simplesmente entrar, tá? Sem saber se tá bom ou não para você, tá? Então, este vídeo aqui ficou extenso como eu esperava, tá? Mas eu abordei bastante temas aí que tinham de dúvidas aqui nos comentários que eu tô sempre tentando responder. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.